Olá, gente, tudo bem? Aqui é Vilques. Aqui eu queria apresentar agora a terceira parte da nossa história sobre a Igreja Batista da Fé, mas hoje na terceira parte se referindo à Escola Batista. Qual foi o motivo, por que ela surgiu, se ela foi benéfico na cidade de Santo Antônio do Içá, né, ou não. Muito bem, aqui eu queria dizer na minha introdução que eu gostaria que ninguém ficasse chateado comigo. Se eu não mencionasse nomes aqui, é porque realmente eu não sei, eu não lembro, ou talvez você podia nos ajudar, né? Comentando aí embaixo nas redes sociais. Também quero dizer aqui que se eu mencionar nomes ou instituições, eu quero que não fiquem chateados comigo, tá bom? Apenas eu estou relatando o que o missionário Dalen passou para mim. Queria dizer aqui que essas informações eu recebi em meados de agosto de 2009, porque nós estávamos nos preparando para apresentar para o aniversário da Igreja Batista da Fé, né? Para maio de 2010. Mas aí, em 2009, tivemos esse privilégio, fomos agraciados com essas fotos, né? Inclusive até vi aí vídeos, vi nas redes sociais, a apresentação de algumas fotos lá em Santo Antônio do Içá, né? Ali no mural do cemitério, foi muito lindo, bacana, foi excelente, né? Foi bom que serviu para todos nós aprendermos um pouco da nossa história. Mas aqui eu queria contar sobre a Escolinha Batista, né? Como que surgiu, qual foi a razão ali. Muito bem, dando início aqui à continuidade da nossa história sobre a igreja, a Escola Batista, ela surgiu em início do ano de 1966, no mês de março. A aula começou em março de 1966 pelo missionário Dali e a sua esposa Marta. Eles também tinham cursos que referente aqui no Brasil é pedagogia, magistério. Além disso, ele era pastor, também formado, juntamente com a sua esposa Marta, que também era missionária. E aí eles acharam melhor dar aula para as crianças naquela época, porque eles perceberam alguns fatores que estavam prejudicando a aula para as crianças na época. Um dos fatores aqui, tem vários fatores, vou mencionar alguns, mas um dos fatores aqui foi o caso que os professores eles não tinham cursos pedagógicos ou magistério, né? Cursos superiores, como pedagogia ou magistério ou coisa desse gênero. E era péssimo as aulas das crianças da época, e isso fazia com que prejudicasse, né, as crianças a saber aprender a ler e aprender a escrever. Um outro fator que tinha era que simplesmente quando começasse a chover, começava a parar as aulas. Às vezes tinha semanas que tinha apenas 3 horas de aula, 2 horas, 3 horas de aula por semana e acabou-se. Então isso também prejudicava muito. Tinha também, bastava também começasse ali a chover, né? Tinha também, às vezes, tinha anos que o missionário Dali percebeu, juntamente com a dona Marta, era que as aulas letivas ela começavam no final de março daquele ano, né? 63, 64, 65, eles perceberam isso, que as aulas começavam no final de março, depois ela vai chegando perto das festas juninas, chegava perto das festas juninas, né? Dava uma parada para a programação da festa junina do mês de junho, né? Tinha aquelas 3 festas ali, que era a festa de Santo Antônio, a festa de São João e a festa de São Pedro. Então, essas 3 festas que tinham era naquele mês de junho.
Só que quando chegava ao mês de julho, já se começava as férias, né? Então já se começava as férias ali, já era uma outra situação que prejudicava os estudos das crianças. Quando chegava o mês de agosto, que era para começar as aulas, aí já agora começava os ensaios, os treinamentos para como é que se diz aqui, a apresentação, né, da independência, que era no dia 7 de setembro. Talvez teria algumas apresentações no dia 5 de setembro por conta também do Amazonas, né? Muito bem. Depois que passava essas programações, esses ensaios e após também a apresentação da independência, acontecia que quando chegava final de setembro, outubro, novembro, os professores, às vezes, eles não recebiam, eles eram mal pagos. Então, a prefeitura dizia que não tinha dinheiro, não tinha como pagar os professores. E aí prejudicava, né, continuando prejudicando os alunos. Então, esse foi um dos pontos, um dos fatores que fez com o missionário Dali e a dona Marta quisessem também abrir uma escola, né? Uma escola batista, né? Evangélica, mas que era para ensinar as crianças a ler e escrever. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela casa ali na descida do Taracuá. Quando você desce o Taracuá após a ponte, ao lado direito ficava essa escola. E aí você pode acompanhar nas fotos. E nessa escola era dita casa, né? Era uma das casas do senhor André, que ele morava ali também, né? Lembrando que ele tinha duas casas, que era essa daí e tinha aquela que é hoje o Mercadinho Tucuxi. Apenas para você se situar, vou dar nomes assim. Ali no Porto, porque o irmão André, ele evangelizava, né? Lembra aqui o início das histórias? Evangelizava os ticunas, né? A partir de 62, os ticunas saíram dali e aquela casa ficou para o seu Dali, né? Lembra? Por conta da viagem que o missionário André voltou para a Escócia, né? E em troca das passagens, eles ficaram com aquelas duas casas, né? O missionário Dali ficou com as duas casas, que era essa escola, que era a casa também do missionário André, e aquela casa que ali hoje é o Mercado Tucuxi. Ele pega essa escolinha e transforma agora, ele pega essa casa e transforma agora na escolinha. Ele passa agora a lecionar para as crianças, né? O missionário André, juntamente com a sua esposa Marta. Você vê aí a foto à frente, né? À frente da escola. Tá aí as crianças aí à frente. Você pode colocar os nomes deles, se você souber, né? Lembrando que hoje eles são pais, um já dorme no Senhor, outros ainda estão vivos com a gente, contando essas histórias, por isso que eu estou passando aqui. Lembrando que essa história não foi somente do missionário Dali me mandando essas informações por e-mail, mas também foi desses ditos irmãos que alguns estavam ainda vivos, né? Conversei com eles e eles passaram essas informações para mim. Alguns ainda estão vivos, pela graça de Deus, para contar essas histórias, inclusive para confirmar. Muito bem. Então, esse era um dos fatores, né, que prejudicava as crianças a lecionar. Inclusive, né, nessas fotos, essas fotos que você pode ver, eu posso dar aqui alguns nomes, né? Se você souber que é sua avó, que é sua tia, que é sua mãe, que é o seu pai, que é o seu primo, enfim, o seu parente, eu peço aqui, por gentileza, com todo amor e carinho, que você coloque aí embaixo, né? Olha, essa aqui foi minha tia e tal, ela também estudou aí, ela disse que contou isso, contou aquilo. Tá bom? Olha, essa é minha mãe, então seria muito bom. Por exemplo, aqui, ó, tem alguns nomes aqui.
Temos a dona Cleonice, né? Dona Cleonice, eu posso dar o nome, o que é coisa ruim a gente deixa, né? Mas coisa boa a gente fala, né? Então vou falar aqui. Temos a dona Cleonice, que é a mãe do Wallace, né? Aquele enfermeiro ali, apenas para você saber quem é. Temos aqui a Alideia, eu ainda não sei quem é a Alideia. A Luzia Bobote. Aqui nessa foto nós encontramos o Raimundo Vasconcelos, né? Temos que é o Raimundo Paguá também. Raimundo Paguá aqui, ele foi meu professor de violão, né? Tive esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ainda ele está vivo hoje. Eu até converso de vez em quando no telefone com ele. Ele foi meu professor de violão lá no início dos anos 80, antes de nós irmos para o município de Santo Antônio do Içá. Temos também a família do senhor Vulcão, né? Ali também, embaixo, você pode ver, tem uma de camisa verde aí, que é o professor Afaí. Temos o professor Minisco, o professor Kit, a Moacir, talvez aqui esteja também o Machixe, né? Vocês podem confirmar se ele está aí mesmo ou não. Temos o Teodório ainda, né? O pastor Teodório, de vez em quando eu converso com ele. Temos o Protásio foi pastor, né? Faleceu há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Temos José Mai, que todos eles são irmãos, né? Temos aqui a Estela, Suzimar e Dagmar, que eram as 3 irmãs. Dagmar era minha mãe. O Oséias, que também depois foi marido, né, de dona Raimunda Batista. Para quem não sabe, dona Raimunda Batista é que são Oséias, né? Aí os pais do nosso professor Ajurimar. Temos aqui o João Pedrosa também, né? O João Pedrosa, para quem ele é muito conhecido em Santo Antônio do Içá, é enfermeiro, pai também de Neiva, né? E o professor Josinei. Então, esses são alguns nomes que eu tenho aqui. Se você conversar aí com seus pais, com seus avós, de repente você descobre mais nomes, né? E aí seria muito bom você relatar aqui embaixo, né, nas redes sociais, para a gente conhecer mais um pouco, tá bom? Então, contando esses nomes que são de alguns alunos, eles estavam estudando aí na escola, né, que era aí no bairro do Taraquá. Muito bem. O missionário Dali, ele sabendo que não ia ficar muito tempo aí em Santo Antônio do Içá, ele conversou com os pais para que os pais eles pudessem cobrar os seus direitos, né, como pais desses alunos, dos seus filhos, para que eles pudessem ter uma escola digna, para que pudessem estudar. Então, o missionário Dali, ele foi como um tipo de porta-voz para esses pais, foi lá, conversou com o prefeito, e o prefeito colocando a responsabilidade para o prefeito para que ele pudesse de fato fazer isso, né? Ou fazer uma escola, ou conversar. Na época tinha-se a escola dos padres, né? Inclusive tinha uma outra escola de madeira que você pode ver aí, que também era dos padres. Nessa escola que você vê aqui em frente à Igreja Católica, porque lembrando que essa foi a primeira Igreja Católica, né? Depois que foi realmente aquela igreja que tem ali agora do lado do cemitério. E lembrando também que essa casa, né, essa Igreja Católica, é agora da família Vulcão, né? Seu Vulcão morou ali também. Conversei com um dos filhos dele, né? E ele me contou que ele não sabe a razão como foi que o pai dele conseguiu ficar com essa casa. Mas lembrando aqui que o seu Vulcão era uma pessoa muito bem conhecida, muito bem respeitada em Santo Antônio do Içá. Parece-me que ele foi algum tipo de delegado, algum tipo de policial, né, que trabalhava em prol da cidade, segurança, né? E aí, com todo o seu respeito e tal, talvez seja por isso que os padres, né, concederam para ele, né? Então, conversei com o filho dele, ele disse que não sabe dizer se fizeram uma troca, mas ele acha que não, né? Simplesmente talvez passaram para ele, né? Para a família, para o seu Vulcão.
E aí do lado você vê na foto, né, a escola de alvenaria. Uma parte era escola para as crianças e outra parte era a casa dos padres, né? E lá à frente você pode ver bem lá no fundo da foto, lá em cima, que você encontra uma outra escola, mas agora de madeira, né? Uma escola de madeira. Então, conversando ali o seu Dali com o prefeito, melhorou muito a escola, né? A qualidade de ensino para as crianças. E a escola batista, ela durou mais ou menos entre 4 a 5 anos, né? 4 a 5 anos lecionando para as crianças. Sabendo disso, as crianças, além de receberem a informação, de serem evangelizadas, lecionadas, aliás, né, aprendendo o ABC, o missionário Dali também ensina a palavra de Deus para ele. Claro que, como ele sendo um professor, ele aproveitou e prega, né, a palavra de Deus, né, para as crianças. E as crianças, elas começaram a gostar e começaram a acompanhar, né, indo também para a igreja. E aí, os pais também estavam gostando, né, porque os seus filhos estavam estudando, eles estavam entendendo a palavra de Deus e muitos já não iam mais para a igreja. Então, por causa desse detalhe, surgiu um pequeno problema. Bom, o problema foi o seguinte, é que parece que o padre não estava gostando desse tipo de situação, não vou dizer enciumado, mas ele começou a perceber que estava faltando, né, adeptos da igreja católica, né, que iam para a igreja católica, estavam deixando de ir para lá para ir para a igreja batista, que era lá no Porto. Isso por conta que também, né, foi muito bem trabalhado de os pais acompanharem os seus filhos também na igreja. E aí estava saindo, o seu Dali percebendo isso também, os irmãos foram lá com o seu Dali, né, contaram a situação. Então o seu Dali nada mais, nada menos foi lá novamente com o padre da época, né, conversando com ele, que também as crianças pudessem ter uma aula de religião na casa dele. Lembrando que o seu Dali, né, já morava agora lá ali na Avenida Costa e Silva, entre a Avenida Álvaro Maia. E aí as crianças iam para lá para ter uma aula de religião com o missionário Dali, porque o padre estava tendo catecismo com todos. O padre queria que todos acompanhassem, que todos estudassem, que todos fizessem o acompanhamento lá da procissão, do catecismo, e isso estava trazendo um pouco de problema, né, para os pais dessas crianças. Daí a razão, né, de que o missionário Dali foi conversar com o padre. E o padre, né, de bom coração, aceitou, né, a proposta do missionário Dali, de que quem era filho dos crentes, né, iria para a casa do missionário Dali. E quem era católico, tudo bem, não tinha problema, ficava na igreja católica quem quisesse, né? Então foi assim que aconteceu. Então essa foi uma das razões por que houve a escola batista, né? A escola batista surgiu por causa dessa dificuldade que tinha, pelo déficit que havia na época, né? Naquele ano, pelo contexto da situação, né? De falta de chover, né? De falta das aulas, porque os professores iam para as festas juninas, ou tinha meses que não tinha aula, ou que os professores não recebiam direito. Essa foi uma das razões que aconteceu de surgir a Escola Batista em março de 1966, tá bom? Então, que nós possamos aqui entender um pouco dessa história, tá? Só quero que você entenda que é simplesmente um histórico que eu recebi. Olha, no próximo vídeo, né, nosso quarto vídeo que vai haver,
gostaria de falar para você aqui um pouco sobre como que surgiu agora a Igreja Batista da Fé. Como que ela surgiu ali, o que foi que eles fizeram, será que eles tiraram aquelas madeiras cortando com motosserra, ou compravam madeiras de fora, ou eles tinham dinheiro para isso ou para aquilo. Então, no quarto vídeo agora, eu irei falar sobre como surgiu a Igreja Batista, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo também, curtisse, comentasse embaixo se você tem algum parente que eu mencionei aqui, ótimo, coloca lá, meu tio, meu pai, meu avô, né? Como eu falei no início do vídeo, tá bom? A gente se encontra na próxima vez. Como surgiu a Igreja Batista da Fé ali onde hoje existe atualmente, né? Na Avenida Costa e Silva. Valeu!